Fala pessoal, vamos embora começar mais uma pré-aula, Brasil em Mapas, né, que é Formação Territorial do Brasil. Mas antes aqui eu queria agradecer a todo mundo que me desejou feliz aniversário, beleza? Meu aniversário foi ontem, eu tô super feliz. Enfim, muito obrigado, completei 24 anos, já tô chegando na casa dos 30, mentira, vai demorar ainda um pouquinho, mas enfim, muito obrigado a todo mundo que tá aí comigo e torce por mim. Enfim, muito obrigado, saiba que isso é muito recíproco e muito importante para mim, que sou muito novo, estou em processo de construção ainda, beleza? Veja, se você é meu aluno hoje, você é muito mais importante do que quando eu tiver 30 anos, 35 anos, porque eu estou me construindo ainda, eu estou no início da minha vida, então você é muito importante para mim, beleza? Saiba disso, você é muito importante para mim. Então vamos começar a aula, que é uma aula bem interessante, que é fazer esse mapa do Brasil acontecer. Veja, o Brasil nunca teve essa dimensão, isso faz parte do início do Brasil, a origem do Brasil. A gente precisa dar uma olhadinha como foi, o que aconteceu para que o Brasil ficasse desse tamanho, o que foi necessário para o Brasil chegar até aí. Então a gente vai desde o Brasil antes dele existir até o Brasil nos dias atuais, nessa aula de hoje. Vai ser uma aula bem tranquila, então pega aí uma saladinha, uma água, coisas leves para não engordar e vamos embora, vamos começar a aula. Bora, presta atenção. Primeira coisa que a gente tem que perceber é o contexto das expansões marítimas do século XVI. Ora, é no século XVI que Portugal e Espanha vão travar o grande embate da conquista das novas colônias, do novo mundo, o surgimento dessa nova característica. Mas é justamente com a divisão, a partir de um acordo territorial conhecido como a Bula Intercoetera. Se é uma bula, você já sabe que foi um papa que fez. Você vai ter então essa divisão aqui, ó. Tá vendo essa primeira linha aqui? Essa primeira linha, opa, eu passei sem querer. Essa primeira linha é a Bula Intercoetera, que na verdade Portugal, com a Bula Intercoetera, só tinha territórios na água, não alcançava a América do Sul, não alcançava o Brasil. Então a Bula Intercoetera precisou ser revista. E aí sim, com a transformação, a gente vai ter o famoso do Tratado de Tordesilhas de 1494. Veja, presta atenção. Com o Tratado de Tordesilhas, a gente vai ter justamente essa divisão. Terras pertencentes a Portugal, essas terras que você conhece, e em verde, o que você está vendo aí, são as terras pertencentes ao território espanhol. A América do Sul, então, ficou dividida entre Portugal e Espanha, tendo a Espanha a maioria do território. Mas é muito importante perceber, então, que o primeiro mapa do Brasil é esse aqui. O que está em amarelo é o início do Brasil, é o começo do Brasil. Então, o primeiro tratado, eu já vou botar aqui, que a gente já vai sacar, é justamente o Tratado de Tordesilhas. Então, esse é o primeiro tratado que vai configurar o Brasil. O Brasil, então, começa a existir de verdade aqui. Beleza? Tranquilo? Obviamente, quando você percebe o seguinte, você lembra daquela aula que eu dei de migrações, que eu falei sobre ciclos econômicos? Então, você precisa manjar de ciclos econômicos porque a construção do Brasil ela vai acontecer seguindo os ciclos econômicos. As pessoas migram para territórios que ainda não eram de posse e então esses territórios passam a ser conquistados. É obviamente que nesse período aqui, quando a gente vai ter as capitanias hereditárias e o Brasil colônia vai surgir, a gente vai ter essa formação aí quase que vertical. Um bizu que eu vou te dar agora, que é como entender o Brasil colônia, você faz assim, ó. Ian, o Brasil colônia em uma palavra, qual seria? Seria essa aqui, ó. Meli. Monocultura, escravista, latifundiária e exportação. O Brasil colônia é justamente isso aqui. Monocultura, escravista, latifundiária e exportação. Obviamente é uma monocultura de cana-de-açúcar, eram escravos africanos, latifúndio porque tinha uma concentração de terras, beleza? E exportação, porque a gente vivia o
Pacto colonial. Ou seja, percebe que isso aqui é o Brasil colônia inteiro, monocultura, escravo, extrato fundiário e de exportação. No contexto das capitanias hereditárias, o principal produto é a cana-de-açúcar. O pau-brasil ele vai existir de 1500 a 1530, no que a gente chama de período pré-colonial. Beleza? Depois disso, a cana-de-açúcar que vai entrar em vigor, a cana-de-açúcar que vai ganhar força. Mas vê, obviamente, entrando um pouquinho mais nesse assunto, você sabe muito bem que essas capitanias hereditárias não tiveram tanto sucesso. Na verdade, elas fracassaram. O motivo é que elas eram isoladas, cada um vivia basicamente em cidades-estados, e não havia um lucro imediato. Porque enquanto os espanhóis estavam pegando ouro aqui na América do Sul e levando ouro para a Espanha, aqui tinha que plantar a cana-de-açúcar, lavrar o solo, ou seja, demorava um certo tempo para começar a lucrar. Então houve capitanias hereditárias que foi abandonada, que ninguém queria saber mais de nada, enfim. Moral da história, as capitanias não tiveram um devido sucesso. Então é importante você prestar atenção que esse início do Brasil, o Brasil Tordesilhas, não foi um Brasil muito bem quisto, um Brasil muito bem visto. Mas tudo bem, não tem problema. Vê só, presta atenção. E aí, Ian, o que acontece? O Brasil então começa a se interiorizar. O Brasil começa a conhecer terras que antes não conhecia. Os lusitanos, os portugueses, começam a invadir territórios espanhóis. Inclusive, você conhece as famosas entradas e bandeiras que Ricardinho ou Vicente já devem ter mencionado. Foi mal. Eita, deixa eu beber uma aguinha aqui para passar. Peraí. Vê, presta atenção. Qual é a resenha agora? Você precisa conhecer, então, que houveram diversos pontos para o processo de interiorização. Os principais pontos são, primeiro, a descoberta das famosas drogas do sertão. Primeiro, droga não é droga e o sertão não é sertão. Esse sertão é de solidão, de vazio, de desconhecido. Esse sertão é a Amazônia. E as drogas é porque são produtos como Guaraná e assim por diante. Então, um dos pontos foi a entrada ao norte para conquistar outros produtos. O segundo ponto foi a descoberta do ouro, região de Goiás, Minas Gerais, e, obviamente, a pecuária. Era necessário interiorizar para produzir o gado, a pecuária. Só que esse processo de interiorização, ele vai acontecer, você concorda comigo, em territórios que não são portugueses, em territórios espanhóis, não é verdade? Então, vai existir diversos conflitos, tanto os políticos quanto conflitos de embate, para chegar num acordo. E então você precisa conhecer alguns acordos. Veja, existem diversos tratados que vão resolver, que vão tratar desse problema. Ildefonso, Del Pardo, são vários. Na aula mesmo, a gente vai mostrar esses acordos. Mas na aula de hoje, eu quero mostrar o principal tratado, que é esse aqui, que é o segundo tratado que eu vou botar aqui, que é o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid é o mais importante de todos. Você tem que conhecer o Tratado de Madrid por uma questão muito simples. Veja, esse aqui é o território lusitano até 1495. Até quando é o Tratado de Tordesilhas, em 1495. Com o Tratado de Madrid, o acordo que Espanha faz com Portugal, todo esse território agora passa a ser de Portugal. Beleza? E é o que Portugal perde? Perde aquela região ali no sul do Brasil, que é Colônia do Sacramento e Sete Povos Missões. Que aí você lembra daquele conflito da Cisplatina, que a gente vai entrar um pouquinho mais aprofundado em sala de aula, mas os professores de história também vão falar muito bem disso. Beleza? Tranquilo? Veja, é com o Tratado de Madrid que o Brasil ganha basicamente a extensão territorial que tem hoje. Beleza? Então você precisa prestar atenção que o Tratado de Madrid é justamente o maior crescimento, a maior explosão territorial de todas. Enquanto tem o Tratado de Tordesilhas, que faz o Brasil existir, eu vou ter agora o Tratado de Madrid, que é a grande expansão territorial. Beleza? Tranquilo?
E aí, voltando para cá, você tem o que a gente chama de arquipélagos econômicos. Tá aqui, ó. Arquipélagos econômicos. Ian, o que é isso? Perceba que quando você tem esse processo de interiorização, de expansão, você tem agora várias frentes econômicas no Brasil, só que elas vivem isoladas entre si. A cana-de-açúcar é como se fosse um país vendendo cana-de-açúcar. A mineração é um país vendendo mineração. Porque são linhas de produção isoladas dentro do Brasil. Aí a gente chama de arquipélago econômico. Esse arquipélago vai ser muito importante para entender o Brasil no século XX, quando Getúlio Vargas vai tentar unir o Brasil. Beleza? Ok? Ok? Bora lá. Tratado de Madrid, 1750. E agora a gente vai para o território que está faltando. Não sei se você percebeu, mas está faltando apenas uma partezinha para a gente fechar o Brasil de vez. A partezinha que está faltando é o Acre. O Acre. Ian, e quando é que o Acre vai entrar na jogada? Quando é que o Acre vai aparecer? Quando é que o Acre vai surgir? Então, o Acre vai surgir, na verdade, em 1903, com o Tratado de Petrópolis. Ou seja, o último tratado aqui para a gente fechar a expansão territorial do Brasil é justamente o Tratado de Petrópolis, para fechar, para matar. Beleza? Vem, o que é que danado tem no Acre? A seringueira. E essa seringueira vai ser muito importante para quê? Para borracha. Veja, essa borracha, inclusive, vai ser um acordo de Vargas com os Estados Unidos por essa borracha que a gente vai ter dinheiro para produzir a indústria brasileira. Então, a borracha do Acre ela é muito importante para o Brasil. Só que qual é a resenha? O Acre antes pertencia à Bolívia. Só que dentro do Acre boliviano existia um desejo de independência, que era um grupo apoiado, liderado por um camarada chamado Plácido Castro. Você não precisa disso, desse conhecimento, estou só te mostrando um pouquinho mais aprofundado. E esse grupo de guerrilha de Plácido Castro, basicamente estava resistindo muito forte à Bolívia. Os Estados Unidos não, o Brasil então, faz um acordo com a Bolívia. Ó, você está tendo esse problema aí, me vende esse pedaço de terra e depois eu lido com o Plácido de Castro. E foi o que aconteceu. Em 1903, com o Tratado de Petrópolis, o Acre é anexado ao Brasil. É o último tratado de anexação territorial brasileiro. Beleza? Então, o que é que a gente já tem aqui? Eu tenho Tratado de Tordesilhas, Tratado de Madrid e Tratado de Petrópolis, expandindo o território brasileiro. Tranquilo? Ok? Nuances aqui existem e na aula a gente vai mostrar, beleza? Mas eu preciso que você chegue na aula com essa ideia aqui, ó, que esses três são os tratados de anexação territorial do Brasil. Com esse aqui, o Brasil tem o formato que tem hoje. Tranquilo? Beleza? Vem embora para cá agora. E internamente, quais são as principais mudanças? Então, você precisa conhecer então essas seguintes mudanças, beleza? A primeira mudança é no governo de Juscelino Kubitschek, governo Bossa Nova, porque o governo de JK vai criar Brasília, não é verdade? Então é formado então o Estado, o Distrito Federal, por JK. Tranquilo, isso aí você sabe. O segundo ponto é que na configuração territorial do Brasil, antigamente, se você olhar aqui, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul era apenas Mato Grosso. Na ditadura militar foi entendido que era muito complicado, era muito grande cuidar de um estado dessa proporção. Então, na ditadura militar, no governo de Costa e Silva, Mato Grosso foi dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Beleza? E a mesma coisa vai acontecer com Tocantins na década de 80, quando ele vai ser o estado mais recente criado. Beleza? Dividindo aí o Brasil um pouquinho mais. Não é fácil isso? Beleza, esses são os pontos básicos que eu quero mostrar nessa pré-aula de hoje, beleza? No que se refere à transformação territorial. Na aula a gente vai mostrar algumas outras nuances, que é muito importante que você perceba. Inclusive, lembre que Pernambuco era gigante, Pernambuco tinha Paraíba, tinha Sergipe,
mas depois a gente vai falar sobre isso. Vê agora sobre um outro ponto interessante, que é muito bom que você tenha isso na sua cabeça, que é os três Brasis. Exatamente. Eu vou colocar aqui, é muito importante que você saiba isso agora, beleza? Os três Brasis. Beleza? Vê. Um Brasil vai ser do IBGE, que eu vou mostrar agora. Um outro Brasil vai ser de um camarada chamado de Pedro Pinchas Geiger, geógrafo brasileiro. E o outro Brasil vai ser de um cara chamado Milton Santos, seu geógrafo que você mais conhece. Beleza? Vou mostrar para você agora os três Brasis, preste atenção, isso é importante, beleza? Isso aqui é muito cobrado, muito, é a parte mais cobrada, é a parte mais importante dessa aula. Tranquilo? Vamos lá, vamos tentar entender. Você é acostumado com esse Brasil que está à sua esquerda. O Brasil dividido em 5 regiões. Região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. Você é acostumado com esse Brasil. Ian, de quem é esse Brasil? Esse Brasil é do IBGE. O Brasil de 5 regiões é o Brasil do IBGE. Ian, por que esse Brasil tem 5 regiões? Porque o IBGE leva como base para a formação desse mapa características fisiográficas, divisões físicas de bioma, de vegetação, de clima, beleza? Ou seja, são características fisiográficas que dividiu o Brasil em 5 regiões. Então, IBGE 5, ok? Só que olha agora, preste atenção nesse mapa da direita. Ele tem 3 regiões. Tá danado, que mapa é esse que tem 3 regiões? O que é isso? Então, esse aqui, o nome dele é Regiões Geoeconômicas do Brasil. Geoeconômicas, que é de Pedro Pinchas Geiger. Então, quando eu falar de Pedro Pinchas Geiger, o número 3 vai aparecer. Ok? Por que Pedro Pinchas Geiger ele vai dividir o Brasil em 3 regiões? Porque ele não leva em consideração as características fisiográficas, como o IBGE leva. Beleza? Pedro Pinchas Geiger ele vai dizer o seguinte, cara, esse mapa que eu fiz leva em consideração o crescimento econômico, a construção do poder econômico das regiões. Você concorda comigo que o Sul e o Sudeste economicamente sempre estiveram unidos? É verdade. E a região Centro-Oeste também? Concorda comigo? Enquanto o Nordeste sempre foi uma unidade econômica, que Pernambuco e Ceará sempre tiveram a mesma unidade econômica, enquanto a região Norte, a Amazônia, sempre sofreu extrativismo? Então, Pedro Pinchas Geiger diz que a construção econômica do Brasil é dividida em 3 regiões: Amazônia, Nordeste e região Centro-Sul, sendo o Centro-Sul o grande poderio econômico, o grande predatismo econômico das outras 2 regiões. Beleza? Agora, para fechar, olha esse mapa aqui. Agora é dividido em 4 regiões. Esse aqui é o mapa de Milton Santos. Então eu venho aqui e 4. Veja, você precisa sempre se ligar isso aqui, ó. 3, 4, 5. 3 Brasis. Um com 3 regiões, 4 regiões e um com 5 regiões. E aí ele vai chamar, né, de Amazônia, de Centro-Oeste, Nordeste e Concentrada. Ian, o que é que Milton Santos leva como características? Como característica para a produção desse mapa, ele leva em consideração o que a gente chama de meio técnico, científico, informacional. Ele leva em consideração a produção do espaço na globalização. Ian, me explica mais? Eu te explico. Vai para a aula que eu te conto. Bora para as questões. Na evolução econômica do Brasil, os produtos agrícolas e as matérias-primas, cana-de-açúcar, ouro, café,
foram se sucedendo com base na economia brasileira, de acordo com as tendências e necessidades do mercado externo. Beleza? Alguns desses produtos se mantiveram por mais tempo como principal fonte de divisas para o Brasil e provocaram diversificações na paisagem rural e urbana, como o café e a cana-de-açúcar. Outros tiveram influências meramente regionais, como o algodão e a borracha. Ok. Pode-se inferir no texto acima. A organização do espaço brasileiro é produto da combinação de desenvolvimento e relações feudais. Muito ruim, né? Fora. Dentre os processos agrícolas e matérias-primas que sustenderam a evolução econômica do Brasil, o pau-brasil foi responsável pelo território, pela ocupação de... Não, de jeito nenhum, né? Porque o pau-brasil foi de 1500 a 1530, mal teve atuação, a cana-de-açúcar que estaria correto aí na letra B. Então, tá fora. Os ciclos de economia brasileira estão ligados exclusivamente ao extrativismo vegetal. Falso, porque teve o extrativismo mineral, o ouro. D. A economia brasileira se organizou como uma economia colonial, fornecedora de produtos industriais. De jeito nenhum, né? O Brasil sempre foi uma nação que a gente chama de agroexportadora, não é isso? Então, tá fora. Os processos econômicos e sociais de valorização, ocupação e organização do território brasileiro sempre estiveram ligados à necessidade de matérias-primas e alimentam parte dos países ditos dominantes. É justamente o que você entende com pacto colonial, não é isso? Ó? Bolinha, bolinha. Colônia, metrópole. A colônia manda para a metrópole o quê? Matéria-prima. Quer falar alguma coisa, Arthur? Não. Arthur tá aqui, com jeito. Matéria-prima, aí, tá vendo? Eu entro na aula todo mundo, já viu? Não, na minha só que entrou. É porque só do jeito que eu gosto. Entendi. Aí veio, presta atenção. Enquanto a metrópole devolve para a colônia, enquanto a metrópole devolve para a colônia produto manufaturado. Beleza? Então, a alternativa correta dessa questão, obviamente, é a letra E. Você já entendeu essa questão. Deixa eu só faltar uma coisa aqui na letra D, pelo amor de Deus. O Brasil é uma nação agroexportadora até o governo de Getúlio Vargas em 1930. É Vargas que vai industrializar o Brasil e vai transformar o Brasil em uma potência industrial. Mas, até o século XX, o Brasil é uma nação agroexportadora, tendo como principal ponto o café. Quer um bisu da porra? Eu vou te dar um bisu massa. Eu vou te dar um bisu da porra. Arthur, vem cá. Bota a mão aqui assim, por favor. Bota a mão aí. Fica aí. Obrigado, pode sair. Tu faz os dedos. Vê. Século XX, fim do café. Século XIX, auge do café. Tá vendo? Aí já foi 2 dedos, né? Aí aqui, século XVII, eu escrevi essa foi preguiça. Século XVII, fim do ouro. Aí aqui, 16, aqui é ouro, bota assim, 17 tu bota ouro. Aí século XVI tu bota cana de açúcar. E aqui no século 18, 19, aqui é 18, ouro. Aí 17, cana-de-açúcar, fim da cana-de-açúcar. E 16, cana-de-açúcar, início da cana-de-açúcar. Essa mãozinha aqui é a mão econômica do Brasil. Beleza? Então, no século XX é o fim da nação agroexportadora. Beleza? Tranquilo? Bora para a próxima. Sobre as características territoriais do Brasil, pode-se afirmar que, com a extensão territorial de... Vê, quando aparecer esses números específicos, esses dados específicos, toma como verdadeiro, beleza? O Brasil é o maior país sul-americano. Verdadeiríssimo, né? Então, vê. Então, a primeira aqui tem que ser verdadeira, né? Ok? Beleza? Segundo, o território brasileiro é banhado pelos oceanos Atlântico e Pacífico. Falso. O Brasil é só banhado pelo Oceano Atlântico. Então, VF. Beleza? Então, só pode ser a A ou a C ali embaixo. Voltou. Eita, errei. Aqui agora. O Brasil está regionalizado em 5 grandes complexos regionais: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. Verdadeiríssimo de acordo com o IBGE. Então, verdadeiro. VF. Por último, a grande extensão territorial proporciona ao país fronteira com todas as nações da América do Sul. Então,
Verdadeiríssimo. A alternativa correta é letra A. Beleza? Tranquilo? Bora embora. Para responder esta questão, considere o mapa de uma das divisões regionais do Brasil. Veja, nessa questão tem quantas regiões? Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. É IBGE. Beleza? E o IBGE leva como característica, como base, as características fisiográficas. Não é isso? Então, eu venho para cá. A é a mais utilizada porque demarca de forma correta as diferentes regiões geoeconômicas do Brasil. Falso. É a divisão oficial do Estudo Brasileiro de Geografia e Estatística, baseada em critérios político-administrativos, sendo os limites de cada região coincidentes com as fronteiras estaduais. Alternativa correta, a letra B, o IBGE. Beleza? Vamos ver o resto. É a divisão oficial da ONU, que é através da Unesco. Enfim, muito ruim, né? É a divisão oficial feita no início do século pelo Conselho Nacional de Geografia, tendo como diretriz a vocação econômica de cada região. Falso. Por último, a gente tem aí quantas regiões? A gente tem 3 regiões. Concorda comigo? Se nós temos 3 regiões, é óbvio então que é Pedro Pinchas Geiger, as regiões geoeconômicas do Brasil. Tá aqui, Pedro Pinchas Geiger. A questão número 5 é Milton Santos, meio técnico científico e informacional, a resposta correta. Aguardo vocês semana que vem. Um beijo para todo mundo e tchau!